Tem gente celebrando a Páscoa, mas vivendo como se ainda estivesse no túmulo? E se eu disser que a cruz de Cristo não é só sobre perdão, mas é a chave para você sair da vida que você odeia viver? Ouça essa mensagem até o final e depois me conta aqui nos comentários o que você achou, ok? Vamos ouvir então essa mensagem. Então, abra sua Bíblia em 1 Coríntios, capítulo 11. Então, vamos lá. A ceia do Senhor, capítulo 11, versículo 17, diz assim: Entretanto, nisto vou dizer e não os elogio, pois as reuniões de vocês mais fazem mal do que bem. Em primeiro lugar, ouço que quando vocês se reúnem como igreja, há divisões entre vocês, e até certo ponto eu creio, pois é necessário que haja divergência entre vocês para que sejam conhecidas quais entre vocês são aprovados. Versículo 20. Quando vocês se reúnem, não é para comer a ceia do Senhor, porque cada um come a sua própria ceia sem esperar pelos outros. Assim, enquanto um fica com fome, o outro se embriaga. Será que vocês não têm casa onde comer e beber? Ou desprezam a igreja de Deus e humilham os que nada têm? Que direi? Eu os elogiarei por isso? Certamente que não. Pois recebi do Senhor que também entreguei a vocês, que o Senhor Jesus, na noite que foi traído, tomou o pão e, tendo dado graças, partiu e disse: Esse é o meu corpo que é dado em favor de vocês. Façam isso em memória de mim. Da mesma forma, depois da ceia, ele tomou o cálice e disse: Esse é o cálice da nova aliança no meu sangue. Façam isso sempre que o beberem em memória de mim. Porque sempre que comerem deste pão e beberem deste cálice, vocês anunciam a morte do Senhor até que ele venha. Até aqui. Amém? Que Deus nos abençoe. Podem sentar. Bom, o tema da mensagem hoje, eu gosto muito de colocar tema. Então, o tema da mensagem hoje é entre a cruz e o pão. Entre a cruz e o pão. E a gente não pode fugir disso, porque nós estamos falando sobre a ceia, sobre a Páscoa. E eu vou me baseando aqui no meu esboço e a gente vai explicando bem o esboço. Então, eu coloquei como frase inicial desse esboço: a Páscoa começa na cruz, mas se estabelece na mesa. Então, nós temos que pensar na Páscoa como a morte do Cordeiro, como aquele que venceu a morte, como aquele que nos libertou, como aquele que nos deu a esperança de uma nova vida. Amém? Mas ela não é o fim, ela é o princípio. Então, a Páscoa, ela começa na cruz. A vitória começa na cruz, mas ela se estabelece na mesa. Então, você pode perceber que após Jesus morrer à cruz do Calvário e ressuscitar, amém? Nós somos libertos, perdoados dos nossos pecados, e aí depois que ele ressurge aos seus discípulos, amém? Mas se você percebe, ele não volta ao templo. Ele não volta aos líderes que os condenou. Ele não volta àqueles que são os opressores. Ele não volta para mostrar para eles que está aqui, eu morri, como eu disse, eu ressuscitei. Ele não volta, ele não faz isso. Ele volta e vai para onde? Para os seus discípulos. E ele se reúne com seus discípulos aonde? Na mesa. Na mesa. Ele reúne os seus discípulos à mesa novamente. Ele não repete a crucificação. Ele não volta para a cruz para mostrar, vocês não entenderam, eu vou repetir a crucificação. Mas ele repete o quê? A mesa. Então a Páscoa, ela inicia-se na cruz, mas ela se estabelece na mesa. Porque é na mesa que nós aprendemos e entendemos o que foi o que ele fez. Se nós começarmos a pensar o que aconteceu com os discípulos, nós vamos perceber que logo após a crucificação eles não entenderam nada. Eles não sabiam o que estava acontecendo.
Muitos estavam esperando que Jesus levantasse e encarasse de frente o Império Romano, que era o opressor, que era o Império tirano. Mas naquele momento eles percebem que a esperança de liberdade havia morrido na cruz. E no caminho de Emaús, estão indo 2 discípulos embora, tristes, arrasados, completamente destruídos. Jesus aproxima-se deles, eles não conseguem nem perceber que é Jesus. E Jesus pergunta, o que aconteceu? O que está havendo? Que bicho está pegando? E eles falam assim, só você que não sabe o que está acontecendo, mataram Jesus. Em outras palavras, estão dizendo, literalmente, acabaram com a nossa esperança, acabaram com tudo. Eles levaram Jesus para onde? Para dentro da casa. Jesus esteve com eles aonde depois? Na mesa. E eles sem saber quem ainda era Jesus. E quando que os olhos deles se abrem? Quando ele faz o quê? Ele parte o pão. E quando ele parte o pão, a Bíblia diz que os olhos deles se abriram e eles souberam então que era Jesus. E naquele momento, Jesus é assunto novamente. E eles dizem, o nosso coração não ardia enquanto ele falava com a gente? Então, entenda, nós não estamos dessignificando a cruz. A cruz, foi imprescindível. O cordeiro tinha que morrer para que o nosso pecado fosse perdoado, nós fôssemos lavados. Mas entenda, vai se estabelecer toda a consciência, toda a ideia e toda a identidade e a natureza do reino é na mesa. A mesa vai fazer sentido à cruz. A relação vai fazer sentido à cruz. Pois nós podemos ter pessoas salvas, restauradas do pecado, mas que não cumprem o propósito. Nós podemos ter pessoas que estão indo ao céu, mas que não cumpriram o seu propósito na face da terra. Por quê? Faltou mesa. Faltou estabelecer esse princípio. Então, a Páscoa começa na cruz, mas se estabelece na mesa. Amém? Então, para a gente ter uma ideia, dando uma introdução, a ruptura com o senso comum. Então, o que seria o senso comum? A maioria das pessoas ainda pensa que Páscoa é sobre morte. A maioria das pessoas ainda liga a Páscoa simplesmente à morte. Outros acham que é sobre o túmulo. Alguns, com um pouco mais de conhecimento, resumem o cordeiro como assado, como falando lá do Êxodo, o cordeiro assado, sangue nos umbrais da porta, que é de onde vem o termo Páscoa, né, que é a passagem da morte. Mas a Páscoa, na perspectiva do reino, é um movimento sobrenatural, contínuo e progressivo. Então, a Páscoa, na visão do reino, no entendimento do reino, nós temos que entender que ela é um movimento sobrenatural. Por que sobrenatural? Porque nós não conseguimos entender como que nossos pecados podem ser perdoados. Nós não conseguimos entender como que um assassino possa chegar ao céu, como que um ladrão na cruz possa ter recebido perdão no último momento e Jesus ter falado, hoje mesmo estará comigo no reino dos céus. Sobrenatural. Ela é um movimento contínuo, porque ela não para. Porque a morte na cruz não foi apenas um ato em si findado. Nós vivemos isso todos os dias. Quando entendemos o que é o compartilhar a mesa, quando entendemos o que é sentar à mesa para vivenciar essa realidade. E ela também é um movimento progressivo. Por que progressivo? Porque o que você conhece hoje do Espírito Santo de Deus não vai se comparar ao que você conhece amanhã. E que não vai se comparar ao que você conhece depois da manhã. E que não vai se comparar ao que você conhece depois e depois e depois. Por quê? Porque na mesa do Senhor, todos os dias nós aprendemos com o Pai. Todos os dias nós temos lições. Todos os dias Ele tem algo para ensinar a gente. Então Ele é progressivo. Sentamos à mesa como uma criança, que precisamos ser servidos. E após o momento de criança, de sermos servidos e sermos alimentados e começarmos a conhecer,
passamos a servir as crianças que estão sentando. Passamos a nos levantar da mesa porque entendemos que a mesa não é lugar de se comer, é lugar de se repartir. Amém? Isso diz muito pra gente, porque muitos de vocês estão vindo para a igreja para receber alguma coisa. Muitos de vocês estão vindo para a igreja para Deus resolver o seu problema, o problema da sua casa. E o problema da sua casa é porque você não conhece a mesa. É porque você não conhece o Deus que já provisionou aquilo que você precisa. E nós estamos muitas vezes como crianças mimadas esperando que Deus faça alguma coisa para a gente. E Deus está dizendo, já é tempo de você levantar da mesa, filho. E você ainda está chorando como criança. Amém? Esse amém já saiu um pouco entre os dentes. Até o final vai dar tudo certo. Então, mas a Páscoa, na perspectiva do reino, é isso. É um movimento sobrenatural, contínuo e progressivo. Por quê? Porque ela começa no juízo, amém? Sobre o Egito, que é o sistema opressor. Ela começa lá atrás, no Êxodo. Ela vai começar sobre o juízo sobre esse sistema do Egito, que é o sistema opressor. Então, hoje, nós não temos o Egito como sistema opressor. Nós temos as armas e as influências e aquilo que Satanás impõe sobre a sua igreja dentro de um contexto social e espiritual, que nós precisamos nos manter íntegros e retos, mas ao mesmo tempo envolvidos. Isso é uma loucura. Né? Por que isso é uma loucura? Porque a igreja não foi chamada para se isolar do mundo, a igreja foi chamada para se misturar no mundo, porque é esse povo do mundo que você vai convidar para a mesa. São essas pessoas que são irmãos, mas que ainda não sabem que são irmãos. Amém? Amém. E aí você então pega esse por que eu falei, né? Porque ela começa sobre o juízo do Egito, que é um sistema opressor. Ela passa pela redenção. Quem que é a redenção? É o sangue do Cordeiro. Foi Cristo na cruz do Calvário. Amém? Mas ela chega no ápice na formação de um povo com nova mentalidade, nova missão e nova identidade. Porque, como eu falei, a cruz em si, Camargo, a cruz em si, ela trouxe a ideia para os discípulos daquela época que Jesus morreu, ponto. Anos depois, nós fomos aprendendo por que ele morreu. E para muitas pessoas é ponto. Entende isso? Lá atrás, os discípulos achavam que Jesus morreu, o libertador morreu, ponto. Para os dias de hoje, muitas pessoas sabem por que Jesus morreu. Mas o problema é que é ponto também. Esse é o problema. Então, chega ao ápice a formação de um novo povo, com uma nova mentalidade, com uma nova missão, com uma nova identidade. Então, saber por que Jesus morreu, saber que ele morreu e por que ele morreu, não é o ponto, é apenas o princípio. É o entender o que significa isso. É o entender o que aconteceu e a partir daquilo que eu entendi, pronto, agora eu sou o instrumento de Deus. Porque nós precisamos ser a expressão daquele que esteve entre os homens e que agora deixou o representante. Michel, Adriana, Alessandra, Patrícia. Então, não é ponto, é vírgula. Eu entendi. E agora eu levanto da mesa para chamar aqueles que estão lá fora, que não são irmãos, quer dizer, que não sabem que são irmãos, mas sem nenhuma demagogia, sem nenhum preconceito, eu consigo chegar perto dessas pessoas e falar assim, cara, chega aqui, senta aqui. E eles vão entender que não é religião, não é igreja, não é Nova Vida de banco de areia. Ninguém está querendo encher a igreja Nova Vida de banco de areia. Se nós estivermos preocupados em fazer igreja Nova Vida de banco de areia, encher, nós não entendemos a mesa. Porque a mesa não está estabelecida debaixo de denominação. A mesa está estabelecida debaixo de amor, de alguém que está disponível com o coração a ouvir, a entregar, a se repartir para o reino, independente de onde esses vão ficar.
Ponto. Então, ela começa com sangue nos umbrais, mas termina com os homens e mulheres andando debaixo de uma nova mentalidade. Não mais como escravos, mas agora como filhos até. Filhos. Porque quem senta à mesa são com quem? Com o Pai. Ele está convidando a gente a sentar à mesa. No Antigo Testamento, Deus liberta Israel da escravidão para formar uma nova nação sacerdotal. Amém? Se você estiver anotando, para quem estiver anotando, está em Êxodo 19, 5, 6. Você tem essa referência, Êxodo 19, 5, 6. Nós não vamos abrir. Então, no Antigo Testamento, Deus liberta Israel para formar uma nova nação sacerdotal. E no Novo Testamento? No Novo Testamento, Cristo é o Cordeiro da Aliança que não apenas morre, mas como o pão que partiu, partiu-se a si mesmo e nos chama a viver como ele viveu, partindo-se em amor para que outros depois partam-se também em amor. Deu para entender? Deu nada, você está assim, o que ele falou, maluco? Porque eu estava lendo isso aqui para a Adriana em casa, e Adriana falou assim, tu está falando alemão? Lê novamente, no Novo Testamento, Cristo é o Cordeiro da Nova Aliança que não apenas morre. Amém? Mas então o que ele é? Ele é o pão que partiu. Ele é o pão que partiu. Amém? Que não apenas morre. Não. Ele é o pão que partiu, que depois na cruz partiu-se a si mesmo. Amém? E qual que é o convite dele? Ele nos chama a viver como ele viveu. Como é que ele viveu? Ele partiu-se em amor. Então, se ele nos chama para viver isso, então chamando você para quê? Para você se partir também. Para quê? Para que aquele que é o seu ouvinte depois entenda o que é reino e ele vai querer fazer o que também? Se partir. Deu para entender agora? Ficou melhor agora, né? Mas essa é a missão. Esse é o chamado. Essa é a mensagem. Esse é o evangelho. O evangelho não é de ganho, é de perda. O evangelho não é o que você pode ter, mas é o que você tem para doar. Esse é o evangelho. Então, com essa pequena introdução, vamos agora fazer o caminho entre a cruz e o pão. Então, a gente está na cruz, vamos chegar até o pão. Então, alguns pontos para a gente. A Páscoa não é sobre morte, é sobre governo. Então, como eu falei no início, que as pessoas estão muito ligadas ainda à Páscoa como morte. Não, a Páscoa não está mais ligada à morte. Ela agora está ligada ao quê? A governo. A morte do cordeiro marca a ruptura, mas não o destino final. A morte do cordeiro marca uma ruptura, é uma quebra de maldição, é uma quebra de algo, de uma condenação. Então ela marca a ruptura dessa condenação, mas não o destino final. No Êxodo, a morte do cordeiro sinaliza o fim do domínio de Faraó, mas Deus não quebra apenas. Deus não queria apenas tirar o povo do Egito, ele queria formar um povo com identidade e cultura própria. E o que você espera que Jesus quer fazer hoje, que Deus quer fazer hoje no meio dos homens? Então a gente olha no Êxodo, lá no Antigo Testamento, que Deus quebra, que dá essa ruptura do domínio de Faraó, de Egito, sobre esse povo, e talvez seria o suficiente, né? Da gente falar, pô, já não é mais escravo. Se já não é mais escravo, então agora você viva. E seria muito bom, sim ou não? Porque eu não sou mais escravo, agora eu faço o que eu quiser. Mas o problema é que quando eu deixo de ser escravo, eu posso viver do jeito que eu quiser, mas eu não expresso uma ideia. Então a vontade do Pai naquele tempo não era simplesmente libertar Israel do Egito e deixá-los a viver. Pelo contrário, a vontade dele era, ele queria formar um povo com identidade e uma cultura própria. Ou seja,
Todo ato de libertação há um propósito por trás disso. Todo ato de libertação tem que revelar alguma coisa. Precisa revelar alguma coisa. Se você foi liberto, se a cruz de Cristo é o suficiente sobre a sua vida, é uma verdade sobre a sua vida, então eu e você precisamos revelar algo. Porque se nós não revelarmos algo, nós apenas fomos escravos libertos de um pecado sem destino. Sem onde ter chegar. Qualquer lugar é um lugar. E aí você passa a vida inteira lendo a Bíblia, orando, buscando ao Senhor, falando, mas ao mesmo tempo você sabe que Jesus morreu e ponto. Você não cumpriu a sua missão, você não está cumprindo o seu propósito, o seu chamado. E isso é possível. Isso é possível. Amém? Quantos estão entendendo? Glória a Deus. Então, o deserto era o lugar de desconstrução da mentalidade de escravo e reconstrução do reino. Então, por isso que muitas vezes nós vamos passar o que vamos passar. Porque ele precisa desconstruir algumas coisas. Nós vamos ser desconstruídos de algumas coisas. E começar a analisar e perceber pela ótica do reino. Então, Cristo não morreu apenas para perdoar. E parece meio herege isso, né? Mas não é. Ele não morreu apenas para perdoar, ele morreu para formar filhos. Porque se ele morre apenas para perdoar, então o sacrifício não foi completo. Porque colocar um preso que está preso há muitos anos no sistema carcerário em liberdade e não dar assistência é condenar esse camarada. É ou não é, doutora? Então, se Cristo morreu na cruz do Calvário apenas para colocar-nos em liberdade, então o sacrifício não foi completo. Então, qual que é então a intuição? Cristo morreu na cruz do Calvário para perdoar, mas não é tudo. Ele morreu também para formar filhos. Para formar a gente. Para nos dar identidade. Para nos dar a razão, a natureza de onde você nasceu. Por quem você nasceu. Da mesma forma, a cruz não é o fim da obra de Cristo. Ela é o início do reino em nós. Então, se a cruz nos redime, na mesa nos reposicionamos. Amém? Se na cruz ele nos tira da condenação, na mesa ele nos transforma, nos forma em pão que será partido para os outros. Então, quando eu penso em Páscoa hoje, eu penso dessa forma. Eu não penso... Já vem a primeira paulada. Eu não penso na Páscoa quando ele diz, fazei isso em memória de mim. Eu não consigo mais ter essa leitura de Jesus apenas dizendo para mim, para você, lembrarmos que ele morreu, irmãos. Nós não precisamos de mesa para lembrar que ele morreu. Quantos aqui sabem que ele morreu? Nós não precisamos de mesa para lembrar que ele morreu. Nós sabemos exatamente por que ele morreu, para que ele morreu, e esse é o problema. Porque nós lembramos que ele morreu, e para que ele morreu, e ponto, e paramos por aí. Então, quando Jesus diz, fazei isto em memória de mim, ele está chamando os discípulos a uma relação íntima, que é dizendo o seguinte, vocês viram o que eu fiz a minha vida inteira? Vocês viram como eu andei a minha vida inteira? Vocês perceberam? Então, fazei isso em memória de mim até que eu volte. O que é fazer isso em memória de mim? Partam-se como um pão, assim como eu me parti para os outros. É através de vocês que o evangelho será ministrado e pessoas encontrarão o reino. Porque quando eu simplesmente falo que eu vou fazer isso em memória dele, que ele morreu e sentar, eu continuo sentado na mesa, irmão. Eu continuo na mesa. E detalhe, eu continuo na mesa como um filho que chora. O meu pai morreu. Parece que, sabe, fazer isso memorial, Senhor, obrigado. E, ótimo, isso é maravilhoso, que é adoração, mas adoração sem gestos não leva em lugar nenhum.
nos enche para nós mesmos. E aí, quando nós enchemos-nos a nós mesmos, nós vamos perceber que caímos no mesmo erro que os coríntios estavam caindo. O que os coríntios estavam caindo? Vocês estão vindo para a ceia, a reunião de vocês não está fazendo bem. A reunião de vocês está fazendo mais mal do que bem. Por quê? Porque cada um vem para cá para comer a sua própria ceia. Então, cada um está preocupado com o seu umbigo. Então, eu quero me alimentar a mim mesmo. Mas, ao mesmo tempo, eu não quero dividir o que eu tenho. E eu estou adiantando meu esboço. Vamos parar aqui. Então, fazer isso em memória de mim. Não apenas comam, repliquem, reproduzam, vivam como eu, sirvam como eu, repartam como eu. Quantos entenderam isso? Isso já não é um pouco chocante para a gente? Eu já acho isso muito impactante. Porque isso esbarra dentro do meu ego, do meu eu. Isso fala muito de quem eu sou. Porque agora eu não preciso mais da Aline para dizer quem eu sou. Eu consigo sentar à mesa e falar assim, caraca, eu não estou fazendo nada. Então, por quê? Porque se a cruz me separa do velho sistema, a mesa me incorpora no reino. A cruz me separa do velho sistema, me liberta do velho sistema, mas o que a mesa faz? Me incorpora no reino. Então, nós somos um grupo de pessoas que estamos separados do velho sistema, não somos mais dominados, amém? Pelo velho sistema, mas ao mesmo tempo ele nos incorpora no reino. E aí vem um outro problema, porque nós temos a tendência de espiritualizar tudo. Então, quando você pensa em reino, você pensa onde? Em céu. Não é? Só que céu não é destino, céu é origem. Eu não tenho que estar olhando para o céu como alguém que quer voltar para o céu. Eu tenho a convicção de que o céu, o reino de Deus, vem a nós, o teu reino. O reino já é o céu. A cultura do reino nos abraçando, nos envolvendo, nos embalando como um todo. E agora eu sei que o céu que está me esperando lá, eu já vivo hoje. Então a salvação que eu tenho a convicção de que eu tenho, eu não guardo para o futuro, eu gasto agora. Se eu tenho a convicção, maninho... Gente, é muitos anos. E é com carinho, tem jeito. Né? Não é falta de respeito, não. É. Mas então, Pastor Camargo... Se eu tenho essa convicção, então agora eu quero gastar no presente. Temos que gastar no presente. A sua salvação não é o seu passaporte para você passar no check-in e você embarcar no avião que vai para o céu. A sua salvação é o seu passaporte que você pode entrar lá no inferno. Que as portas do inferno não prevalecem contra a igreja. E a gente fica pensando que é o diabo tentando entrar na igreja e destruir a igreja. Não, é o contrário. É a igreja que está entrando na porta do inferno que o camarada segura, não dá, tá vindo a Michelle aí cheia de poder e autoridade, cheia de unção. E a Michelle entra, por quê? Porque ela tem o tique. Ela tem a convicção da salvação. E o que ela faz? Ela vai lá naquele lugar lá, procurar quem lá, um irmão que não sabe que é irmão, e ela traz para onde? Para a mesa. Ela traz para a mesa. Porque é na mesa que esse camarada vai perceber que não é religião. Que não é você pode e você não pode. Todas as pessoas podem o que quiserem, isso não é direito seu de dizer o que ela pode e o que não pode. É o nosso dever chamar essa pessoa, partir o pão, servir, até que o Espírito Santo faça a obra dele. Amém? Porque se a cruz me separa do velho sistema, a mesa me incorpora ao novo reino. Porque se a cruz quebra a culpa, a mesa confronta o meu ego e define minha identidade. Olha que loucura, gente. Porque até então a gente estava pensando só na cruz, como a morte do Cordeiro, e terminou. E agora a gente está sendo levado para a mesa. E aí, quando a gente é levado para a mesa, a gente pensa que vai para a mesa para poder comer, para poder se alimentar. Não. É o lugar onde você vai ser confrontado. A mesa confronta o seu ego.
A sua arrogância, a sua prepotência, a nossa arrogância. A nossa ideia de achar que aquilo que nós estamos fazendo convence ao Senhor de fazer por nós alguma coisa. A prepotência de achar que se nós orarmos mais, Deus vai responder. Que se eu fizer um jejum por tal situação, Deus vai fazer. Perdemos a ideia do que é relação de mesa. Quando você tem o seu filho sentado à mesa junto com você, e o seu filho falou, pai, o pão está distante, ele falou, pai, passa o pão, pega o pão aí para mim. Aí ele falou assim, só pego se você fizer alguma coisa para mim. Só pego se você cumprir isso. Só pego se você fizer dessa forma. Aí o filho tem que levantar, faz rapidinho. O pai falou assim, muito bem, agora você merece o pão. É essa a relação que nós estamos criando com Deus. Achando que se eu orar mais, Deus vai fazer mais. Achando que se eu jejuar mais, Deus vai responder mais. Não, gente, presta atenção numa coisa. Eu até ministrei isso agora há pouco tempo lá no grupo de vida, falando sobre o pão nosso de cada dia. Presta atenção, o pão já está provisionado. Aquilo que você precisa, Deus já provisionou, já existe. Então nós não precisamos voltar a Deus e pedir a Deus como alguém que está morrendo ou como alguém que é merecedor. Como os fariseus na época de Jesus, que ele ensina o Pai Nosso e que eles vão lá orar e no final da oração eles oram como quem merece. Ou como os gentios que olham para os fariseus e acham os camaradas bons demais e que eles não têm coragem de fazer isso, então eles oram na súplica da sua dor, achando que a dor vai compadecer ou vai mexer com o sentimento de Deus. Deus não quer nada disso, Deus apenas quer que nós sentemos à mesa e como filhos possamos falar, pai, passa o pão. Deu para entender isso? Você já tem o que você precisa. Nós já temos o que nós precisamos. Nós só criamos regras para nós mesmos, para dificultar para a gente mesmo. Segundo ponto, a mesa é um ambiente de revelação e reposicionamento. Na mesa, o reino é revelado sem palavras. Na mesa do Egito, a família celebrava o seu cordeiro. Na nova aliança, Jesus reúne discípulos à mesa, não apenas para comer, mas para revelar. Toda vez que Jesus sentava à mesa com os discípulos, era revelado algo. Ele conversava, ele falava sobre o reino, ele descortinava o reino. O que você acha que Deus quer, né? Para as nossas vidas. Toda vez que sentarmos aos seus pés, a ideia não é te paparicar, mas é te revelar algo. Para que revelar algo? Para que você possa ser a resposta daquilo que Ele quer que você seja. O problema nosso é que nós estamos esperando uma resposta de Deus. E Deus quer que nós sejamos o quê? A resposta. Você sabia que você é a resposta daqueles que estão lá fora orando, desesperados por alguma coisa? Tem gente lá fora pensando em se matar. Tem gente lá fora se achando um lixo, um nada, um desgraçado, um infeliz dos infernos, literalmente. Nós estamos dentro das igrejas, enchendo a nossa barriga de pão e indo para casa para falar que o culto foi uma bênção. Só que você esquece que você é a resposta que Deus está esperando para atender aqueles. Por isso que a Bíblia continua dizendo, a ardente expectativa da criação está aguardando a revelação dos filhos de Deus. O que é isso, irmãos? E nós nos reunimos muitas vezes para falar sobre a Páscoa, apenas para festejar a morte e ressurreição de Jesus. E talvez Jesus esteja dando na nossa cara, dizendo, acorda, esse tempo já passou. Eu sei que você entende isso, eu sei que você percebe isso, eu sei que você vivencia isso, a morte, a crucificação, mas não é ponto, é continuação. É progressivo, é contínuo. Na mesa, Jesus não ministra com milagres, ele ministra com gestos. Gestos encarnam o reino.
Deu para entender isso? O pão partido não é apenas símbolo, é um ato profético que define uma identidade. Gestos encarnam o reino. Amar não é de palavras, é prática, é ação, é fazer, é buscar, é ir atrás, é ouvir, é ser o ombro que ampara, é ser a voz que encoraja, é ser os braços que carregam, é ser a pessoa que Cristo espera que eu e você sejamos ao entender a cruz de Cristo e a salvação que Ele nos deu através da Páscoa. Nós não podemos estar reunidos neste lugar apenas para falar que Cristo morreu em nosso lugar. Porque senão eu e você somos muito sem vergonhas, irmãos. Não entendemos a mensagem do reino. É mais do que isso. Diga para quem está do seu lado, gestos encarnam o reino. Né, Mani? Gestos encarnam o reino. Há pessoas que precisam estar aqui para ouvir, não para encher igreja, mas porque tem bom alimento. Porque tem um homem de Deus, tem uma mulher de Deus sérios com o reino. E o nosso orgulho não pode ser porque a nossa igreja tem tantos membros. Porque o orgulho de uma igreja ter tantos membros pode ser a sua condenação. A mesa é o ambiente da nova aliança encarnada. A nova aliança não é sobre lembrança emocional. Fazer isso em memória de mim não está ligado a uma lembrança puramente emocional, que é o que a gente faz muitas vezes. A gente se envolve, a gente permite-se ser embalado emocionalmente pela história de Cristo, pela história que conhecemos. Mas não é isso. É sobre encarnação espiritual, é sobre encarnar o amor, é sobre encarnar, chamar o amor, vivenciar esse amor e repartir. Jesus está dizendo não apenas lembre-se de mim, mas seja como eu. A cruz tira de você do mundo, a cruz tira você do mundo. A mesa tira o mundo de você. Não é? A cruz me tira do mundo, mas a mesa me tira o mundo de mim. O cordeiro que foi sacrificado e assado com sangue nos umbrais tirou Israel do Egito, mas só o deserto tirou o Egito de Israel. A mesa vai fazer isso comigo e com você. Aleluia! Então, o que podemos dizer? A ceia não é uma liturgia. O que nós vamos fazer aqui agora não é uma liturgia. Todo primeiro domingo do mês nós temos a ceia. Virou liturgia. Se você vier para cá dessa forma, é uma liturgia, fez parte do culto. A ceia não é uma liturgia. Entenda, a ceia é uma convocação. Toda vez que nós sentamos e partilhamos do pão e do cálice, nós estamos sendo convocados. Convocados a fazer o que ele fez. Está sendo esfregado em nossa face todas as vezes. Ele dizendo, fazei isso em memória de mim, façam o que eu fiz, ajam como eu agi, mostrem os gestos do reino como eu mostrei. Então é isso, não é uma convocação. A mesa é o lugar onde o ego morre e o reino nasce em nós. Terceiro ponto. Que horas mais vai aqui? Tu tá roubado, hein, maluco? Terceiro ponto. O pão partido é mais do que ensino, é convocação. Você vai perceber muito que tem muitas coisas que falam assim, ele já falou isso, é de propósito, tá? É de propósito. Isso aí deveria ser uma mensagem subliminar se eu não tivesse falado agora. Entendeu? Que é aquela que tu fica repetindo, entra no teu subconsciente, mas agora eu já falei que é subliminar, então já era.
Eu quero que entre no teu subconsciente, eu quero que entre na tua mente o que é de verdade. Amém? Você fala amém. Você está sendo manipulado a acreditar nisso e você fala amém. mas é coisa boa. É coisa boa. Então, o pão partido é mais do que ensino e convocação. A ceia é o chamado à semelhança. Jesus não disse, lembre-se que eu morri. Ele diz, fazei isso. Está vendo? Repetindo mais uma vez. Fazei isso. Ou seja, vivam como eu, sejam como eu, partam-se como eu me parti. Você já ouviu isso umas 3 ou 4 vezes só nessa mensagem. Então, o que é para ficar guardado? Que nós precisamos viver como Ele. Nos partirmos como Ele. A igreja moderna aprendeu a comer, mas não a se repartir. A igreja moderna aprendeu a chegar em Jesus para se alimentar, mas não dar o alimento. Ela se senta à mesa. Amém? Ela se senta à mesa. Como eu te falei, é a cruz que liberta as pessoas da morte eterna. Ela está sentada à mesa. Mas qual que é o problema? O problema é que ela não se levanta mais para servir. Ela permanece na mesa como quem come. Como quem está esperando o pão chegar. Ela ama o pão, mas rejeita ser o pão. A ceia tornou-se o ponto final, quando deveria ser o ponto de partida. Ao sentar à mesa e eu lembrar do que ele fez, isso me impulsiona, me incomoda, me convoca a fazer o que eu tenho que fazer. Então, qual que é a aplicação disso? Quem só come e não reparte, transforma a bênção na sua condenação. Olha que perigo. Por que eu estou falando isso? Porque quem só come e não reparte, transforma a bênção na sua condenação, porque ela vai fazer da sua bênção o seu objeto de conquista. Então, quando eu faço daquilo que eu estou precisando o meu objeto para chegar à igreja, pronto, eu já deixei de servir ao Senhor e passei a servir o quê? Ao meu objeto de conquista, ao que eu estou precisando. Então, aquilo que pode ser a sua bênção, torna-se a sua condenação. Deu para entender? Então, nós não chegamos à casa do Senhor como quem come, esperando que Deus faça aquilo que a gente deseja. Porque no próprio Sermão do Monte, Jesus está olhando para os seus discípulos e está dizendo, ei, por que vocês estão ansiosos com o que vão comer, com o que vão beber, com o que vão se vestir? Qual que é essa preocupação? Olha como é que ele é tão fantástico, mas tão tremendo esse reino de Deus. O que ele faz? A primeira coisa que ele faz é despir a gente das preocupações inerentes ao mundo que nós vivemos social. Então, o mundo que você vive na sociedade está dizendo que se você não fizer isso, se você não fizer aquilo, você não vai conseguir, você não pode, você sabe? E são tantas palavras que vai pesando que isso vai gerar um princípio de ansiedade dentro de você, achando que você precisa daquilo para poder ser feliz. E aí você vai perceber que isso é um ciclo sem fim. Eu fico falando aqui agora esse negócio olhando para a Adriana, porque se ela fizer assim, ó, psicóloga, se ela fizer assim, eu falei assim, tô falando besteira, muda de assunto. Mas enquanto ela tá sorrindo, tá tudo certo, tô acertando. Mas isso vira, então, um ciclo vicioso, repetitivo, por quê? Porque muitas vezes você vai conquistar aquilo que você queria. Mas você percebe que não é naquele objeto que você conquistou, não reside o que é a sua felicidade. E aí você vai fazer o quê? Vai em busca de quê? De outro objeto. Isso torna-se um ciclo vicioso e de ansiedade constante. Então você tornou-se escravo de estar à igreja para receber aquilo que você precisa, quando que, na verdade, o que você precisa não é nada disso. Muitas pessoas estão como Marta, correndo de um lado para o outro, agitada, ansiosa, para servir ao Senhor, sentada à mesa para servir ao Senhor. E Jesus está dizendo para ele, Marta, Marta, você está agitada, você está preocupada. O que você acha que Jesus está dizendo para ela? Por que essa ansiedade? Por que essa velocidade? Por que você está seguindo o rumo desse mundo? Quando só te é necessário apenas uma coisa. Ele está dizendo o quê?
Senta. Não te preocupes com o tempo. O pão já está provisionado. O que você e eu precisamos já está provisionado. Então, o que nós precisamos apenas é viver como? Viver como filho, cara. Só como filho. Você está precisando? Você não pede como quem implora ou faz alguma coisa como quem convence. Ou apenas faz, pai, eu estou precisando de trabalho. Tudo aqui diz que não. Mas abre portas para mim. E dentro desse contexto todo, você está o quê? Se especializando. Fazendo a sua vida aqui normal. Amém? Foi, gente? Então, a mesa se torna idolatria quando não gera missão. Acabamos de falar agora. Então, a mesa se tornou idolatria quando ela não gerou missão. Quando eu me sentei na mesa apenas para comer, virou uma idolatria. Então, toda mesa, como é uma convocação, ela gera o quê? Uma missão. Então, essa mesa virou idolatria quando não gerou missão. E a gente pode agora, talvez você esteja ligando muito o ato da mesa, e eu quero desconstruir isso na sua cabeça, muito o ato da mesa a essa mesa que nós estamos falando aqui. Não é a mesa ceia que nós estamos falando aqui. É a mesa essa aqui. É a reunião dos santos. Porque tendo ceia ou não, a mesa está. Amém? Tendo ceia ou não, a mesa está. Então, se a mesa... Esquece isso aqui agora. Se a mesa é uma convocação e ela não gerar uma missão, ela se tornou uma idolatria. Porque eu vim pelo motivo errado. Eu vim pelo motivo errado. Quarto ponto, vamos em frente. Está dando, gente? O Cristo que se parte forma discípulos. O Cristo que se parte forma discípulos que se repartem. Amém? Cristo é o pão e o cordeiro e o corpo de Cristo também é o pão. É uma mesma substância. Se Cristo é a cabeça e é o pão, o que pode ser o corpo, senão também o quê? Pão. E quem é o corpo? Se Cristo é a cabeça, quem é o corpo? A igreja. Então, concorda comigo? Se Cristo que é o cabeça é o pão, o que pode ser o corpo também, senão pão? Se ele é o pão da vida, nós somos o seu corpo, como podemos expressar outra natureza, se não também sermos o pão para esse mundo? Não há como cabeça ser uma substância e o corpo ser outra substância. Se ele, o cabeça, é o pão da vida, e nós somos o seu corpo, o que podemos nós sermos, senão o pão que dá a vida para outras pessoas? É a mesma essência, é a mesma substância, é o mesmo espírito. Então a nossa natureza é essa. É isso que nós somos chamados. Não há... já falei sobre isso. Há uma geração que ama comer, mas rejeita oferecer. Há uma geração que ama comer, que ama receber. É a igreja do servo que enterrou o seu talento? Ele recebe, guarda, ele não quer trabalhar, ele não quer fazer, ele não quer multiplicar, ele não quer ter trabalho, ele tem medo. Ele tem medo de não conseguir e decepcionar o pai, não é isso? O seu senhor. Ele tem medo. Ele não reparte, ele não divide, ele guarda. Deus não chama adoradores da mesa. Deus não chama adoradores da mesa. Deus não está nem aí para a gente que estiver dentro da igreja e formos adoradores da mesa. Cantamos culto bonito,
não faltamos aos cultos, somos dizimistas, somos ofertantes, e muitas vezes a gente está achando que temos direito de alguma coisa. Por não faltarmos o culto, por não deixarmos de dar o dízimo, por não deixarmos de dar oferta, por não, sabe, sei lá, por pregar. Eu e você aqui, por pregar, né? Por ser a primeira dama, por ser o tecladista. E às vezes a gente acha que está fazendo uma coisa, eu chego mais cedo, 1 hora na igreja, mais cedo, tal, aquela coisa. Esses são adoradores da mesa. Deus não quer adoradores da mesa. Por quê? Lembra disso que eu falei? Se a mesa não gera lição, então nós estamos condenados. Nós entramos aqui para servir uns aos outros, nos prepararmos e saímos para servir a Deus. É isso. É isso. Onde nós estamos? Só um minutinho que eu me perdi. Tá aqui. Deus não está nem aí para as nossas músicas, se essas nos faz levantar da mesa como quem serve. Deus não está nem aí para as nossas músicas, se essas não nos faz levantar da mesa como quem serve. Deus está nem para nossas músicas, Deus não está nem para nossa oração, está nem aí para nossa adoração, se ela continua sendo a adoração da mesa. Uma parte do princípio, Deus não precisa da nossa oração, Ele continua sendo Deus. Deus não precisa nem ser louvado. Essa é uma prática nossa. Porque Ele é completo em todas as coisas. Ele não tem carência de nada. E se nós acharmos que Deus quer a nossa oração, que quer a nossa adoração, então nós estamos falando que nós temos um Deus com síndromes. Ele é completo. Fazemos isso em troca. Na verdade, não fazemos isso em troca, fazemos isso porque nos agrada adorar a Deus. Mas Ele estaria no nosso meio com ou sem, porque Ele é onipresente, Ele sempre está junto. Por isso que Ele diz, onde 2 ou 3 estiverem reunidos ali no meu nome, eu estou ali. Então Ele não exige liturgia, Ele exige verdade. Ele não quer liturgia de pessoas estranhas, Ele quer intimidade de filhos. Não é isso? Nos sentimos às vezes, Alessandro e Patrícia, nos sentimos às vezes estranhos. Por nós, Adriana, Michel, por nós nos julgarmos a nós mesmos, dizendo que nós não somos dignos de estar ali, porque nós às vezes pisamos na bola de alguma forma e nós nos rejeitamos. E quem disse que Deus não sabia que nós já estaríamos passando por isso? Ele continua dizendo, venha, filho amado, porque o que você precisa eu já te dei. Tire a culpa dos seus ombros. Né? Tire a culpa dos seus ombros. Amém? Então Deus não quer ser adorado, Ele quer ser reconhecido. E reconhecido quer dizer conhecido novamente. Mas a adoração acontece no ato de sermos repartidos. A verdadeira adoração acontece no ato de sermos repartidos. Ou seja, Deus não quer ser aplaudido, Ele quer ser reproduzido. Isso é pesado demais. É impactante. Né, amor? É impactante. Ela fala assim, você fala tanto impactante. Porque não é, gente? Deus não quer ser aplaudido, Ele quer ser reproduzido. Reproduzir aquilo que Ele fez. Então os nossos aplausos para Ele, a nossa adoração para Ele é vazia se for adoração de mesa. É lá fora. É lá fora. É onde a nossa vida está em risco. É onde nós fomos enviados como ovelha no meio de lobos. É onde nós sentimos, às vezes, o temor do vale da sombra da morte. Ele está dizendo, é aí que tu está me louvando, é aí que tu está me adorando, porque é aí que eu vou te mostrar que eu sou o Pai que te provisiono aquilo que você precisa. Se não nos tornarmos a expressão do seu amor, graça e perdão,
sacrifício e a mesa perdeu completamente o seu sentido. Se o que nós vimos hoje, a Páscoa, se não nos tornarmos a expressão de 3 coisas, do seu amor, da graça e do seu perdão, isso tudo que nós estamos vivendo hoje como Páscoa perdeu o sentido de ser. Porque é na cruz que ele expressa o seu amor, a sua graça e o seu perdão. E a pergunta que fica para mim e para você é: o que você acha que ele espera que a gente expresse? Já pensou nisso? Ele espera que a gente expresse o amor, a graça e o perdão. Da mesma forma, da mesma intensidade, com o mesmo efeito. Mas eu não sou Deus. Eu sei, por isso que ele falou que em meu nome vocês farão coisas iguais ou maiores às que eu fiz, porque o Espírito de Deus hoje está sobre a sua vida. Não é você, é o Espírito através de você. 5º ponto. Já está acabando, gente. 5º ponto. A Páscoa continua esperando filhos que se tornem pão. E eu adoro esse texto. Eu amo esse texto. O pessoal que era da Jacutinga vai lembrar, né? A ardente expectativa da criação. Eu preguei muito sobre isso. Eu gosto muito. E esse texto é o Romanos 8:19. Para você que está anotando, anota aí que a gente não vai abrir. Mas é exatamente esse texto, que a criação aguarda a revelação dos filhos de Deus. A ardente expectativa da criação aguarda a revelação dos filhos de Deus. A cruz nos torna filhos, mas a mesa nos ensina como filhos. E é totalmente diferente. A cruz nos tira da escravidão e nos torna o quê? Filhos. Mas a mesa nos educa como filhos. Nos ensina como filhos. Filhos não vivem somente para comer, vivem para repartir. Percebeu? Mais uma vez. Vive para representar o Pai. O mundo não será tocado por uma igreja cheia de entendimento, mas por filhos cheios de entrega e conhecimento. Porque eu posso entender e não viver. Como nós somos seres pensantes, como nós conseguimos ter a ideia, nós conseguimos pensar, nós podemos entender e não viver. Então, o mundo não será tomado por uma igreja cheia de entendimento. Não será tomado por uma igreja cheia de louvores, de palavra, que conheça a Bíblia, que conheça tudo, que sabe todas as coisas. Você tem argumento, você tem como conversar, você tem como transitar pelo meio evangélico, pelo meio gospel. Você é um camarada que você não peca, aquelas coisas absurdas, não fuma, não bebe, não cheira, não traz sua mulher, não faz nada disso, e você está tudo certo, você está cheio de entendimento. Mas o mundo não precisa de você. Porque enquanto você é isso aí, você é cheio de você. E Deus quer encontrar você cheio dele. Porque a partir de nós estarmos sentados à mesa, cheios dele, então agora eu tenho o entendimento. E através desse entendimento eu tenho o quê? O conhecimento, a relação íntima do que eu tenho que fazer. E que mesmo que eu tenha que fazer não seja bom, eu conheço meu pai. Não é isso? A ponto de Deus falar, me sacrifica Isaac, me dá o Isaac, eu quero o Isaac. Ele entende o que Jesus, ele entende o que Deus quer, ele entende o pedido de Deus, mas ele conhece Deus. Ele poderia entender e não o quê? Fazer. Mas ele entende, mas ele também o quê? Ele conhece. E ele vai sacrificar Isaac. Na confiança de que o pão já está o quê? Provisionado. Pai, está aqui o cutelo, está aqui o fogo, está aqui, todas as coisas. Cadê a oferta? O que ele fala? Deus proverá. Cara,
O que ele está respondendo para o filho dele? Filho, o pão já está provisionado. Eu não enxergo, mas ele já existe. Amém? Aleluia. Então a cruz nos torna filhos, mas a mesa nos ensina como filhos. Filhos não vivem somente para comer, vivem para repartir. Sim, eu já li. Eu vou ler assim mesmo, de novo. O mundo não será tocado por uma igreja cheia de entendimento, mas por filhos cheios de entrega e conhecimento. E eu coloquei como exemplo, anote também aí, Lucas 15, do versículo 29 ao 30, que nós vamos falar sobre o filho mais velho, da passagem do filho pródigo. Amém? Então, a passagem do filho pródigo, porque eu amarrei esse versículo no que eu escrevi aqui agora, sobre o entendimento e o conhecimento, né? Então, você tem um filho mais novo que sai, que pede a herança, que vai embora, vai viver a vida dele, não está satisfeito em viver ali debaixo das regras do pai, aquela coisa toda, e vai embora. E chega um ponto que esse filho mais novo está lá na pocilga, se alimentando, desejando se alimentar das comidas dos porcos, até que ele cai em si. Caramba, eu estou aqui querendo me alimentar das comidas dos porcos, meu pai trata melhor, os servos do meu pai são mais bem tratados do que eu, eu vou voltar. E ele volta. Né? Nós não vamos entrar nesse texto, eu quero falar sobre o filho mais velho. O filho mais velho está fora de casa. Está em outro lugar, fazendo alguma outra coisa. Quando ele volta, ele pergunta para um dos servos, o que está acontecendo? Ele não está sabendo o que está acontecendo? O teu irmão que estava morto, reviveu, que estava perdido, foi achado, voltou para casa, teu pai se alegrou, matou um novilho cevado e estão fazendo uma festa, um churrasco para ir lá, e tu está aqui fora. Ele fica revoltado. Ele fica revoltadíssimo. O pai enxerga ele de longe, olha que coisa tremenda, né? Porque está numa festa, o pai está com o olho no filho mais novo, mas também está com o olho no filho mais velho. O pai enxerga ele de longe, vai ao encontro dele e fala assim, ei, que está pegando? E ele responde, que está pegando? Como assim que está pegando, pai? O teu filho aí, presta atenção, esse teu filho. Não é, irmão? Esse teu filho saiu, gastou o dinheiro, fez tudo o que aconteceu, o senhor voltou, o senhor queimou, está fazendo um churrasco para ele, e eu, que estou debaixo do teu teto, fazendo tudo que o senhor manda, eu faço o teu trabalho, eu faço tudo certinho, o senhor nunca me deu um cabrito para eu poder queimar com meus amigos. Adoradores da mesa. Sabe o que ele falou? Filho, tu tá doido? Por que você está falando assim comigo? Você é filho. Tudo que é meu é teu. Em outras palavras, está dizendo apenas, se é teu, pai, passa o cabrito. Eu não crio métodos, eu não crio estratégia, eu não faço alguma coisa dentro desse conceito espiritual para tentar convencer ao pai de alguma coisa. Não adianta eu chegar perto do pai e falar, Deus, tenho orado todas essas noites, aleluia. Não adianta você falar isso, Senhor, tenho orado às 3 da madrugada, como se as 3 da madrugada fosse mais especial do que qualquer outro horário. Se você gosta de levantar de madrugada para orar, faça isso e não esqueça de colocar o meu nome. Mas entenda que é o mesmo horário de meio-dia. Porque o que muda não é o sacrifício, é a mesa. E agora fez todo sentido, porque quando ele olha para esse camarada aqui, ele está dizendo, filho, você entendeu o que é o relacionamento? Você entendeu o que é viver debaixo da minha autoridade, da minha paternidade? Você entendeu, mas você ainda não conheceu o pai. Porque a partir do momento que nós conhecemos o pai, nós não excluímos o irmão. Nós não falamos mais esse teu filho. Mesmo que esse teu filho tenha pisado na bola, ele é o quê? Meu irmão. Ele pode nem ser bonito, mas é meu irmão. Né, Michel? Não que seja você. Mas deu para entender? Amém, gente? Vocês estão aí comigo, né?
Então, o filho mais velho tinha entendimento funcional. Ele sabia que o pai era justo, ele sabia como obedecer, sabia o que podia e não podia, mas ele não conhecia. Estava faltando conhecimento, sentar à mesa, estava faltando partilhar intimidade. Estava faltando. Ele não tinha relacionamento com o pai, o conhecimento. Não se via como filho amado, mas como um servo merecedor. Não entendia graça, só recompensa por desempenho. Achava injusto que o irmão, eu botei esse teu filho, fosse celebrado, porque ele nunca entendeu que amor de pai não se compra com esforço. Isso aqui é impactante, amor. É ou não é? Presta atenção nisso. O filho mais velho não tinha o conhecimento de que amor de pai não se conquista por esforço. A filhotinha precisa fazer alguma coisa para você amar? Ela precisa te pedir alguma coisa, implorando? Quando ela pede alguma coisa, está provisionado. Deu para entender? E a Bíblia diz, se vocês que são maus sabem dar boas coisas aos vossos filhos, quanto mais o vosso Pai Celestial dará boas coisas a você, cabeção. É ou não é? Então você pode entender os caminhos de Deus e ainda assim não conhecer o caminho dele para você. E eu chego à parte da conclusão. Então, algumas perguntas. Então, onde você está entre a cruz e a mesa? Onde você está entre a cruz e a mesa? Porque a cruz foi o preço. A mesa é o processo. Né? A cruz foi o preço. A mesa é o processo. Mas o reino só se manifesta quando a mesa se transforma em envio. Durante todo esse tempo com os discípulos, Jesus estava preparando eles na mesa. Até chegar um momento e falar assim, eis que vos envio de 2 em 2. Jesus envia de 2 em 2. Então, mais uma vez, eu vou afirmar para você, a ceia não é o fim, ela é o quê? O começo. O reino não se estabelece por lembrança, o reino se estabelece por encarnação. Eu preciso encarnar o amor dele. E aí eu deixo mais algumas perguntas e com isso eu termino. Você ainda está à mesa como quem come? Você está na mesa. Você pode até dizer, não estou na mesa. Tá, você está na mesa, você está aqui, você está na mesa. Mas a minha pergunta é, você ainda está na mesa como quem come? Ou já se levantou como quem serve? Ou já se colocou à disposição para se repartir? A Páscoa não termina no túmulo, na ressurreição. Ela começa na cruz, se estabelece na mesa e se manifesta quando você se parte por alguém. Amém? E com isso eu espero que tenha abençoado sua vida e tenha dado bom ingrediente para você pensar na sua vida juntos. Amém? Pastor Camargo, aleluia.